Olá, doutores e doutoras, alunos de Direito dos cursos da FACIC, da FASC. É mais uma vez um prazer muito grande estar aqui gravando essa videoaula para vocês. E hoje nós vamos falar sobre o erro no direito penal. O que é o erro? O erro é a falsa percepção da realidade. O erro ele vai se apresentar no direito penal de duas formas. Ele vai ser o erro de tipo ou o erro de proibição. E aí nós vamos ter algumas subdivisões entre as espécies de erro. O erro de tipo ele vai ocorrer quando a falsa percepção da realidade recai sobre pressupostos fáticos da conduta praticada pelo agente. Por exemplo, o sujeito ele pretendia entrar no seu carro. Então ele pegou num dia, numa correria, ele pegou a chave do carro, saiu correndo no estacionamento, abriu o carro, entrou, deu partida no carro, o carro pegou, foi embora. Né? Era um modelo simples, um modelo básico. Né? De repente ele percebe o quê? Quando ele vai pegar um documento no porta-luvas, tal, ele abre o porta-luvas e vê uns documentos, vê lá uns objetos estranhos no porta-luvas. Ah, que estranho, não me lembro de ter tido isso daqui e tal. E ele pega, ele olha o documento do carro, é o carro de outra pessoa. Caramba, entrei no carro de outra pessoa, mas o carro era exatamente idêntico e a chave abriu. Você pode achar que isso só acontece nos filmes, que isso só acontece na ficção. Mas eu tenho um conhecido que fez algo bem semelhante a isso com um Fusca, né, na década de 80. O Fusca foi um veículo fabricado pela Volkswagen. Talvez vocês, alunos de direito mais jovens, nem se recordem, né, exatamente desse veículo, mas ele foi um veículo que foi, nossa, muito vendido no Brasil, muito fabricado. Então era muito comum a gente encontrar a chave de um carro abrindo o outro ou acionando a ignição de outro. Devido à grande quantidade de carros, superava em muito, né, a codificação das chaves, que nem eram tão modernas como hoje, né? Hoje você tem lá um chip que identifica uma chave de outra. Mas naquela época não existia chip em chave, nada, era só pelas ranhuras mesmo que se fazia a fechadura, né? Ou ali o sistema de ignição do carro. Então era comum acontecer da gente usar motos, o pessoal que tem CG 125, né? Foi uma moto que foi fabricada, é fabricada até hoje, mas olha, há décadas. Então era muito comum a chave de uma CG ligar e abrir, destravar a outra CG e o pessoal ir embora com a moto, né? Mas nesse caso, no exemplo que eu dei, não havia, percebam, o dolo em se furtar um carro alheio. Ele o tempo todo acreditava que estava no seu carro. Quando ele percebeu, aí voltou e reparou o erro. Então, ficou claro, erro. Houve um erro quanto ao pressuposto fático. Pois a gente vai ver qual é a consequência jurídica disso. Bom, agora vamos só nos concentrar em distinguir um erro do outro. O erro de proibição. O erro de proibição ele ocorre quando a falsa percepção da realidade recai sobre a compreensão de uma regra de conduta. O exemplo clássico do erro de proibição é o sujeito que encontra uma carteira, por exemplo, na rua, pega a carteira, põe no bolso e achei, beleza, não, viu o dinheiro, tal, não é de ninguém, não olha no lado, não, bora, minha, sorte minha, azar de quem perdeu. E alguém, poxa, mas você não vai devolver, não vai procurar, não vai entregar na polícia? Não, achado não é roubado. E aí você ouve aquela expressão achado não é roubado, ela é clássica de quem comete um erro de proibição. Olha, achado e não devolvido, de fato não é roubado, porque para ser roubo tem que ter violência, grave ameaça à pessoa, ou né, restrição da liberdade da pessoa. Não havendo qualquer dessas elementares, não é um crime de roubo. Mas não quer dizer que a conduta é atípica, viu? Também não é furto. É uma apropriação indébita, é uma apropriação específica, né? Apropriação indébita específica é a apropriação de coisa achada. Realmente, achado não é roubado, é apropriado indevidamente e deve ser devolvido. O que não é seu não lhe pertence. Então, mas da onde que eu tiro isso? Está lá uma previsão no artigo 169 do Código Penal. Depois dá para dar uma verificada e ver. É a chamada apropriação de coisa achada. Não houve má fé na subtração, não, por óbvio, não houve nem sequer subtração, né? Houve uma apropriação. Mas se o bem não lhe pertence, não pode ficar em sua posse. Ele tem que ser devolvido. Né? Existe até um prazo para que se faça isso, um procedimento. Né? É um crime que é até de difícil configuração, mas que pode ocorrer. Ok, doutores? Vamos ver depois mais adiante com mais calma. Nesse primeiro momento eu quero só distinguir o erro de tipo do erro de proibição. O erro de tipo, o erro de percepção recai sobre um pressuposto fático, enquanto no erro de proibição é sobre uma regra de conduta.
Pois bem, sigamos. As espécies de erro de tipo. Então vamos lá. Nós vamos ter o erro de tipo, quando ele for essencial, quando o erro de tipo for aquele que qualquer pessoa poderia incidir, ele vai excluir o dolo. Gente, eu dei um cortezinho aqui na gravação, que passou um sujeito de carro aqui, que ele não se contenta em ouvir o funk sozinho, ele quer compartilhar o funk, né, com todos aqueles que não podem estar no carro junto com ele. Então eu tive que parar aqui para não incorrer em um mau gosto musical. Não que todo funk seja ruim, mas o que o sujeito passou tocando alto aí era péssimo. Bom, vamos seguir. Erro de tipo essencial, como eu dizia. Nós vamos ter aqui o incriminador, que é aquele que está previsto no caput do artigo 20 do Código Penal. Então veja, recaindo sobre um tipo penal específico. Olha só o exemplo do sujeito que recebe um cigarro de maconha e o porta, acreditando ser um cigarro de palha. Nesse caso, nós temos que excluir completamente o dolo do sujeito, porque o tempo todo ele acredita que está portando um cigarro de palha, que ele foi presenteado por alguém. E na verdade, né, aplicaram um golpe nele lá, deram um cigarro de maconha para ele. Normalmente o contrário que costuma acontecer, mas é um exemplo, vamos lá. Né? O sujeito está lá portando um cigarrinho que ele acredita ser de palha, mas que na verdade era de maconha. Então, estaria ele praticando o crime do porte de drogas para consumo próprio? Não, ele não. Por quê? Ele obrou em erro de tipo. No caso, um erro de tipo essencial é incriminador. Mas como é que fica juridicamente essa questão? Responde o agente que ele induziu a erro, aquele que entregou a ele o cigarro de maconha, dizendo tratar-se de cigarro de palha, por força do previsto do parágrafo 3º do artigo 20. Bom, então estamos aí falando do erro de tipo incriminador, mas tem também o erro de tipo permissivo, que é aquele previsto no parágrafo 1º do artigo 20 do Código Penal, que recai sobre uma excludente de licitude, recai sobre uma causa que exclua a ilicitude da conduta. Como, por exemplo, nós vamos ter na discriminante putativa da legítima defesa. Né? O agente acredita que vai agir em legítima defesa, né? Acredita que está sofrendo uma agressão, na verdade não era uma brincadeira que alguém estava fazendo, e ele começa a agir em legítima defesa, a bater na vítima que faria uma brincadeira com ele. Né? Então veja, as lesões que ele causa na vítima. Usamos uma simulação de assalto, os amigos querendo brincar com ele, vamos fingir que a gente é assaltante, põe uma máscara, né, e vai, passa a grana aí. E o sujeito reage nervoso e bate nos colegas, e causa lesões nos colegas. Nesse caso, ele está agindo em legítima defesa putativa. O que significa a palavra putativa? Não quer dizer uma garota de programa e atividade, não, gente, pelo amor de Deus. Putativa significa verdadeira aos olhos de todos. Quando aquela situação se apresenta como se fosse verdadeira, mas que na verdade não é. Como aqui na legítima defesa. Não há aqui nessa legítima defesa putativa o risco verdadeiro. Há um risco que na verdade não existe. A impressão de um risco, uma falsa percepção da realidade. Pois bem, doutores, sigamos adiante. Então, o que nós temos que nos ater quando da apreciação numa conduta eivada de erro no direito penal? Se esse erro é vencível ou invencível? Se ele for invencível, se qualquer um pudesse ter praticado aquela conduta da mesma forma, nós vamos dizer que o erro é excusável, do italiano excusa, desculpa, ele é desculpável. Então, neste caso, estaremos falando da previsão da primeira parte do parágrafo 1º do artigo 20. Será excluído o dolo. Olha que coisa interessante. Não haverá dolo. Será excluída a tipicidade da conduta, será excluído o fato típico. O curioso é que o legislador começa dizendo assim: é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Então, perceba esse comecinho aqui, deveria não começar desse jeito, porque é isento de pena, dá a impressão que estamos diante de uma causa excludente da culpabilidade. Né? De certo modo, estamos. Né? Perdão, eu falei culpabilidade, mas é punibilidade. Voltemos. Né? É isento de pena, dá a impressão que é uma causa excludente da punibilidade, mas não é. É da tipicidade, porque exclui o dolo,
exclui fato típico, você sabe se elemento subjetivo do tipo não há fato típico, né? Sem dolo não há fato típico, sem culpa não há fato típico. E também, por um outro lado, nós vamos ver no futuro que é uma excludente da culpabilidade, é chamada inexigibilidade de conduta diversa. Não posso exigir da pessoa um comportamento diferente se qualquer um no lugar dele teria feito a mesma coisa. Então esse é o erro invencível, esse é o erro excusável. Essa é a situação em que qualquer um teria feito o mesmo. Então o que acontece com o sujeito? Ele vai ser absolvido. Não haverá crime nessa hipótese. Embora o dispositivo preveja, né, que é isento de pena. Não é que praticou o crime e não vai receber pena. Não, ele vai ser absolvido. Fiquem tranquilos com relação a isso. Agora, e se o erro for vencível? E se o erro for inexcusável? Ou seja, indesculpável? Aí estaremos diante da chamada culpa imprópria. Olha o que é culpa imprópria. Bem interessante, você já sabe o que é culpa em sentido lato, você já sabe o que é culpa em sentido estrito, você já sabe o que é culpa consciente, você já sabe o que é culpa inconsciente, e agora vai saber a quinta espécie de culpa, a culpa imprópria. A culpa imprópria é aquela em que o sujeito poderia ter agido diferente. Ele foi levado a erro? Foi. Mas ele foi imprudente, ele foi imperito, ele foi negligente, porque se ele tivesse sido um pouquinho mais perito, um pouquinho mais prudente, se ele tivesse prestado um pouquinho mais atenção na situação, ele não teria feito aquilo. Eu, no lugar dele, não teria feito. Olha um exemplo. Aí você está diante da chamada culpa imprópria. Nesse caso, é a parte final do parágrafo 1º do artigo 20. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa. Só tem uma coisa, esse finalzinho que é interessante. E o fato é punível como crime culposo. Por que esse finalzinho é importante? Porque mesmo quando ocorre um erro vencível, mesmo quando ocorre um erro inexcusável, mesmo quando ocorre um erro indesculpável, mesmo quando você teria feito diferente, se o sujeito se não houver uma previsão para aquela conduta na forma culposa, o sujeito tem que ser absolvido da mesma forma, por ausência de tipicidade enquanto previsão legal. Porque se o crime for punido naquela forma como culpa, o sujeito responderá a título culposo. É o que ocorre, por exemplo, aqui no caso de dano, um crime de dano. Eu cheguei e quis danificar o bem de alguém. Né? E eu quis danificar, na verdade, o meu bem. Vamos lá. Meu. Fiquei com raiva, eu quis quebrar o meu notebook, por exemplo. Né? Peguei o notebook e taquei no chão. Depois, viu? Quebrei o notebook, era meu, quebrei mesmo. Que seu o que? O seu tá ali, esse era o meu. Eu pensei, meu Deus do céu. Olha o equívoco. Eu deveria ter olhado com mais calma para saber se realmente era o meu, mas não era o meu, era de uma outra pessoa. Mano, você sai quebrando notebooks por aí, né? Então o que acontece? Tinha até um comercial, se não me engano era da IBM que falava isso, né? O pessoal no pub lá nos Estados Unidos ou na Inglaterra, não sei ao certo, eles derrubavam, quebravam os notebooks, né? Aí um colega falou, pô, esse é o meu notebook? Seu notebook? Que notebook? O meu notebook tá aqui. Então quebrava o notebook de outra pessoa. Aí nesse exemplo, o que acontece? O sujeito, em tese, responderia pelo crime de dano, né, na forma culposa. Só tem um problema, não tem previsão legal para a forma culposa no dano. Quer dizer, vai fazer o que com o sujeito? Tem que absolver. Então, olha que interessante. Mas não vai ser o caso, por exemplo, da lesão corporal, porque tem a lesão corporal culposa. Não vai ser o caso do homicídio, porque tem um homicídio culposo. Agora, do furto. Do furto vai ser, porque não existe furto na modalidade culposa. Então, entendem essa situação? Você então tem que verificar primeiro, no caso prático, se o agente agiu com erro, se o erro foi invencível ou excusável, será absolvido pela ausência do dolo. Né? Agora, se o agente agiu com culpa, se dá para anotar ali se você poderia ter feito de outra forma, estando no lugar dele, aí tem que se verificar a legislação se há uma previsão para aquela conduta na modalidade culposa. Então, esse é o grande ponto quando se discute o erro. Ok? Então, vamos continuar que tem bastante coisa para frente. O erro acidental, ele se divide, né, em erro material. Aí estamos falando do parágrafo 3º do artigo 20, que pode incidir sobre a pessoa. Por exemplo, quando se confunde
há uma confusão com relação à vítima. Olha no exemplo que eu coloquei aqui. João recebe a informação de que Cosme estuprou sua filha. Então atira em Damião, irmão gêmeo de Cosme. Irmão gêmeo idêntico, univitelino. E o João acredita o tempo todo que quem ele está atirando é o estuprador de sua filha, o Cosme. Mas na verdade ele acerta o irmão gêmeo Damião. Lá confundindo-os. Caso em que, olha só, o que o direito vai nos trazer? Todas as circunstâncias que seriam consideradas se ele tivesse atingido em Cosme, o estuprador, recairá diante do caso fático, mesmo que ele tenha atingido Damião. Como, por exemplo, nesse caso, o privilégio de ter uma causa de redução de pena por ter agido mediante violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima, ou se quiser, se não for tão logo diante, né, por relevante valor moral. Vai ter, então, vai ser concedida uma redução de pena. Olha que interessante. Embora ele não tenha atingido o verdadeiro estuprador, mas como ele obrou em erro, e erro, né, totalmente invencível, totalmente excusável, ele vai poder ter direito a essa causa de redução de pena. No caso aqui é minorante, previsto no parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal. Pois bem, coisa, quando o erro material recai sobre a coisa. Aí há um engano quanto ao objeto material do crime. É meio que irrelevante se a pessoa, por exemplo, vende maconha misturada com orégano e acredita que está vendendo a erva pura. Que diferença que vai fazer, né? No caso aqui, nenhuma. Agora, se só vende orégano, aí será um erro essencial. Porque o orégano, ele não é considerado droga. Mas se misturou com maconha, aquela porção de maconha configura o crime do tráfico de drogas. O que a vítima vai poder reclamar, né? Vai poder reclamar no PROCON, que comprou orégano, né? E comprou orégano no lugar de maconha. Só que dá para reclamar no PROCON? Aí não é minha área, depois vocês procurem perguntar para o professor de civil, né? Brincadeiras à parte, eu sei que, né, vocês também sabem que não vai adiantar nada procurar o PROCON, né? Só vai arrumar um problemaço, né, por ter denunciado o traficante. Pois bem, erro na execução. Nessa espécie de erro, não existe confusão mental, mas a produção de um resultado não pretendido pelo agente, devido à ocorrência de uma circunstância inesperada. Olha que coisa. Então vamos lá. Aqui não há erro mental, há um erro durante a ação, mas não é um equívoco mental. Olha que interessante. Aqui nós vamos dividir em duas possibilidades. Vamos ter a aberratio ictus. Lembre-se, o professor já explicou, quando a gente está diante de uma palavra latina, uma palavra em latim, que termina em T-I-O, eu leio cio. Né? Se for T-I-A, eu leio cia. Então aqui é aberratio ictus. Não saia falando por aí aberratio ictus, não, que é vergonha. É aberratio ictus. Vamos lá. Aberratio ictus. Quando ocorrer um golpe, um erro no golpe, e vier a ser atingida a pessoa diversa da pretendida. Como, por exemplo, aqui é o chamado erro de pontaria. Olha que interessante. João, ele mira em Cosme, mas acerta Damião, por puro erro de pontaria. Nesse caso, o agente responde como se tivesse acertado a pessoa pretendida. Recaem sobre eles as mesmas circunstâncias. Olha que coisa interessante, na aberratio ictus. Então, é erro na execução. Pretendia matar A, matou B. Né? Acontece muito frequentemente. Mas tudo que são circunstâncias que recairiam se tivesse matado A ao invés de B, né, também recairão nesse caso, mesmo diante da morte de B e não de A. Ok? Isso chama-se aberratio ictus, que é um erro na execução. Eu gosto das expressões em latim, para ficar bem claro, para que você não se confunda ao longo da vida. Porque algumas questões podem vir só com a expressão em latim, e você tem que estar preparado. Então, isso aqui é aberratio ictus, erro na execução, erro no golpe. Bom, aberratio criminis ou aberratio delicti, mesma coisa, né? São expressões sinônimas que significam quando o agente só atinge um bem jurídico diverso do pretendido. Reparem que no aberratio ictus houve um erro ali também com relação, houve um erro na pontaria, mas ele atingiu o mesmo objeto jurídico, que foi, né, a integridade física da vítima.
Aqui não. Aqui vai ser atingido um objeto diverso do que o sujeito pretendia atingir. Por exemplo, querendo causar um dano no carro de João, Paulo arremessa uma pedra. Olha só, a pedra passa pelo veículo. Olha a sorte que o sujeito teve. Passou pelo vidro, ele deu uma baixadinha, a pedra passou por ele. Só que quem deu o azar? Um sujeito que passava do outro lado da rua. Ele tomou uma pedrada. Então repare, o que o réu queria fazer nesse caso aqui era praticar um crime de dano. Ele não queria acertar a pessoa, ele queria acertar o carro, queria causar um dano. E acabou causando uma lesão corporal em uma pessoa que não tinha nada a ver com a história, que passava do outro lado da rua. Né? Olha que coisa. Nesse caso, então, ele responderá pelo dano causado, mas as circunstâncias todas recairão sobre si da mesma forma. E olha que interessante, só que ele vai responder não por dolo, por óbvio, né? Ele vai responder por culpa. Mas e se, igual vocês gostam de fazer comigo, né? E se ele atinge o carro e ao mesmo tempo o sujeito que não tinha nada a ver com a história estava passando na calçada? Então temos um crime de dano e um crime de lesão corporal culposa. Pois bem, olha que coisa interessante. Numa mesma conduta, nós tivemos dois resultados diversos e dois resultados que são tipificados como crime. O que acontece então? Estaremos diante do chamado concurso de crimes, que vai ser a próxima matéria que nós vamos estudar adiante. Só que antes, deixa eu só explicar da onde que eu tirei esses tópicos aqui relacionados ao erro. Reparem que o sujeito no aberratio ictus, ele responde contra a pessoa pretendida por força do previsto no artigo 73 e é na aberratio criminis ou delicti de 74. Então, olha, vamos dar uma verificada nesses dois artigos de lei, então, no 73 e no 74 do Código Penal. Vamos lá. Erro na execução. Quando o agente, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, vamos ver de novo. Quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto do parágrafo 3º do artigo 20. Se alguém levou a erro, essa pessoa também responderá. No caso de ser atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70. Artigo 70 vai tratar do concurso de crimes, que é a próxima matéria que vamos estudar. Quando, mediante uma só conduta, neste exemplo aqui do artigo 70, nós vamos ter vários resultados. Pois bem, e o resultado diverso do pretendido, que é a aberratio delicti ou aberratio criminis? Está aqui no artigo 74. Fora dos casos do artigo anterior, que trata da aberratio ictus, né? Fora dos casos do artigo anterior, da aberratio ictus, quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa. Repara agora a tipicidade. Se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorrer também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70, que é do concurso formal de crimes. Então agora, nesse momento, nós deixamos o erro e passamos a analisar uma matéria muito espinhosa no direito penal, muito controversa, que é o concurso de crimes. Concurso de crimes que não se confunde com concurso de pessoas. Concurso de pessoas, vocês devem se lembrar. Concurso de pessoas é quando mais de uma pessoa pratica um crime. Temos duas figuras lá. Temos a dos coautores, imediato, e dos partícipes, né? Coautoria e participação. Partícipe por suporte moral, induzimento, instigação ou por auxílio material. Ok? Então não se confunde. Aqui é concurso de crimes. Aqui é mais de um crime acontecendo ao mesmo tempo. Concurso de pessoas, mais de uma pessoa praticando crime. Ok? Então, feita essa primeira distinção, vamos começar com uma primeira espécie que está prevista no artigo 69 do Código Penal, que é o do concurso material, que a doutrina também chama de concurso real. Então, concurso material ou real é aquela previsão contida no artigo 69 do Código Penal. Quando mediante mais de uma conduta,
mais de uma conduta, dolosa ou culposa, verificamos 2 ou mais resultados, 2 ou mais crimes, vai ser sempre assim essa segunda parte. Por isso que é concurso, vai ter 2 ou mais crimes. Nós estaremos diante do concurso material. Por que o concurso material? Porque foi praticada mais de uma conduta. Concurso material, mais de uma conduta. Ok? Aí, se os resultados são idênticos, nós estaremos diante de um concurso material homogêneo. Dá um exemplo. Eu quero matar A, B e C. Pego meu revólver, atiro em A, atiro em B e atiro em C. 3 homicídios. Né? Os 3 morreram. Então, concurso material, por quê? 3 condutas, 3 disparos entre pessoas distintas. E homogêneo por quê? Os 3 são homicídio. Ah, mas se 2 morrem e um não morre, é concurso homogêneo também? Ou seria o heterogêneo? No heterogêneo é aquele em que eu quero que eu produzo resultados diferentes. Mas presta atenção agora, são espécies penais diferentes. Aqui, se eu faço, por exemplo, quero matar A, quero matar B, atiro em A, atiro em B, e se eu não quero matar, se eu quero ferir, aí se eu só dou uma coronhada na cabeça dele. Isso é um concurso material, que são várias condutas, só que heterogêneo. Por que é heterogêneo? Porque os resultados produzidos, resultados a título penal, eles são diversos. Eu tenho aqui então 2 homicídios e uma lesão corporal. Olha no primeiro exemplo. Se eu, querendo matar os 3, atiro nos 3, 2 morrem e um não, continua a ser homicídio do mesmo jeito. Porque não é porque ele não morreu que ele só teve lesões corporais que esse crime vai ser desclassificado para lesão corporal. Não, continua no homicídio. Então é concurso material heterogêneo, homogêneo do mesmo jeito. Homogêneo, mesmo resultado. Aí tanto faz se é simples, se é qualificado, se é tentado ou consumado. Agora, quando eu tenho uma tipificação penal diversa, como por exemplo, o sujeito que entrou para fazer um assalto numa loja de conveniência, ele assalta as pessoas, ele retira bens lá mediante violência, grave ameaça. Ele olha para a moça da atendente e fala assim: você não, você vem para cá. Aí leva a moça para o fundo, num quartinho lá no fundo, e estupra a moça. Aí é concurso material heterogêneo. Reparem os resultados bem diversos do pretendido. Ok? Então, só relembrando: concurso homogêneo é o mesmo resultado. Tanto faz se é tentativa, se é consumação, tanto faz se é forma simples, qualificada ou majorada. Já no caso do heterogêneo, nós vamos ter resultados diversos com tipificações penais diversas. Ok? Mas vamos à consequência do concurso material, qual que é? Soma-se as penas. É o cúmulo material. Se você entendeu até agora, beleza. Se você não entendeu, pausa o vídeo, volta, rever a explicação novamente. O pessoal da FACIC, da FASC tem material, pode acompanhar pelo material também. Ok? Agora, é importante estar bem aprendido isso, porque daqui para frente começa a complicar um pouquinho. Bom, se você ainda não achou complicado, né? Eu avisei que o concurso de crimes é complicadinho. Mas vamos tentar descomplicar aqui e não complicar. Atenção! Se as penas forem diferentes espécies, por exemplo, quais são as diferentes espécies de pena? Reclusão, detenção, né, ou multa. Né? Há previsões para essas espécies. O juiz aplicará primeiro a mais rigorosa. Depois vai passar a aplicar a menos. Qual que é mais rigorosa? Prisão, detenção ou multa? Lógico, perdão, reclusão. Reclusão é a mais rigorosa, né? Então aplica-se primeiro a reclusão. Isso vai acontecer, quer ver um exemplo clássico de concurso de crimes? É no homicídio com ocultação de cadáver. Você olha a pena do homicídio, ela é significativa, ela é penada com reclusão. Aí você olha de detenção, a detenção da ocultação de cadáver, ela é uma pena mais branda e é punida com detenção. Então, é muito comum esse concurso de crimes. O cara mata e oculta o cadáver. Nesse caso, o que o juiz faz? Ele vai aplicar primeiro a pena de reclusão e depois de detenção. Não dá para unificar nesse momento, porque são espécies de penas diferentes. Ok? Lembre-se disso. Então, se o concurso material for homogêneo e a vítima for uma única pessoa, presta atenção. Podemos estar diante do chamado crime continuado, que é o que acontece no artigo 71 do Código Penal. Quais são os requisitos, então, básicos para que nós tenhamos um crime continuado? Se estivermos diante de um concurso material, olha só que interessante, e os crimes forem praticados contra a mesma pessoa. Essa contra a mesma pessoa,
é um requisito da doutrina, porque a lei não assim estabelece. E vai dar a primeira discussão de cara, mas eu não quero discutir já não. Vamos primeiro ler o artigo de lei, vamos lá para o 71. Vamos lá. Então, quando a gente, mediante mais de uma ação ou omissão, olha aí a prova de que estamos diante de um concurso material, de uma espécie de concurso material. Porque no concurso formal é uma só ação, uma só omissão. Então aqui é concurso material. Vamos lá. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, lógico, por isso que é concurso, da mesma espécie, primeira discussão que vai dar, ó, da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução ou semelhanças, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, daí o nome crime continuado. Aplicar-se-lhe-á a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais graves se diversas, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. Olha que interessante. Um exemplo clássico disso aqui, para você entender, é da empregada doméstica que vai trabalhar e ela olha lá o faqueiro de prata da patroa dela. Ela olha aquele faqueiro de prata lindo, fala assim, se um dia esse faqueiro vai ser meu. E ela começa a fazer o quê? Todo dia ela vai lá e retira uma pecinha. Um dia ela leva uma colher, outro dia ela leva uma colher de sopa, outro dia ela leva uma colher de café, outro dia ela leva um garfo, outro dia ela leva uma faca. Ao final de 200 dias, ela levou o faqueiro inteiro para casa. Sempre da mesma forma, sempre na hora de ir embora, ela põe no bolso, desce como se ninguém tivesse visto. Pergunta a você, antes de estudar essa matéria, você acharia que ela responderia por 200 crimes de furto, não é? Já que ela 200 vezes subtraiu coisa alheia móvel para si. Não. O legislador cria essa ficção jurídica nesse momento e considera tudo como sendo um crime continuado. Então, na verdade, ela responde por um único crime de furto com pena aumentada, de 1/6 a 2/3. Olha que interessante. Então, é uma ficção jurídica. Não está batendo com a realidade. Né? Tecnicamente, se você for parar e pensar, praticamente, não tecnicamente, praticamente ela retirou 200 peças e praticou 200 furtos. Mas, na verdade, ela dividiu, ela fatiou o crime e deu continuidade a um único propósito, um único desígnio, que era levar o faqueiro inteiro. Então, por isso, é criada essa ficção jurídica. Ok, doutores? Pois bem, vamos às discussões agora. O que a gente vai discutir aqui? Primeira coisa, aonde está falando aqui que tem que ser a mesma pessoa, a vítima? Não está falando, né? Se, por exemplo, ela tivesse feito isso, essa conduta assim, de outros, pegou um bem de um e um bem de outro, por exemplo, tirou uma peça do faqueiro, furtando assim a patroa, e depois ela vai limpar o quarto de um dos filhos e leva, por exemplo, digamos, leva uma peça de uma coleção de joias que a filha da patroa tem. E aí pergunta, são duas vítimas diferentes, tá vendo? Por que eu não posso aplicar crime continuado nessa espécie? Né? Tá escrito aonde aqui que não pode? Olha lá, não tá falando que é a mesma pessoa, que tem que ser a mesma pessoa. A doutrina aqui tem um entendimento e que é divergente. Pois bem, vamos a outra situação. Crimes da mesma espécie. O que são crimes da mesma espécie? São aqueles que têm a mesma capitulação? Para alguns doutrinadores, é assim que deve ser. Por exemplo, furtos. Aí tanto faz se é furto noturno, se não é, se é furto qualificado, se é furto simples, se pratica um furto simples e um furto qualificado, tudo furto. Então, há uma posição doutrinária que tem que ser a mesma tipificação penal, só permitindo, enquanto espécie, uma diferenciação. Pode ser incluídos aí, então, crimes qualificados na forma simples ou majorados. No entanto, para outra parte da doutrina, não. Filme da mesma espécie seria da mesma objetividade jurídica, como, por exemplo, o sujeito que pratica um furto e depois um estelionato, uma apropriação indébita, estariam aí na mesma circunstância. Dentro das mesmas condições de tempo, lugar e maneira, poderiam, então, receber aqui esse benefício legal, que é do crime continuado. Embora, vejam, apropriação indébita, furto, estelionato, são
crimes contra o patrimônio, estão considerados aí da mesma espécie. E aí há uma bela discussão doutrinária. No material de apoio, eu coloquei alguns posicionamentos, depois vocês vejam com calma. Aqui, direito penal não é ciência exata, é ciência humana. Então, né, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução e outras semelhanças. Aí está relacionado ao modus operandi, como que o sujeito agiu, tem que ser da mesma forma. Outros exemplos que nós vamos ter aqui, da moça do caixa, que todo dia no final do expediente tira R$10, põe no bolso, entendeu? Antes de fechar o caixa. Vamos ter do pedreiro, que sempre que tem uma compra, ele liga para o patrão, está acabando o cimento, precisa comprar mais cimento. Aí chega lá um lote de cimento lá na obra, ele pega, tira põe no porta-malas do carro dele, né, para mexer na casa dele, né, furtando para poder trabalhar lá na casa dele, numa obra que ele tem em casa. São exemplos. Agora, eu já, na prática, na vida prática, eu já consegui a aplicação do crime continuado com várias vítimas diferentes. O juiz que julgou o caso em que eu defendi, o sujeito conseguiu, ele considerou a possibilidade de serem vítimas diferentes. E eu assim também entendo, porque não há limitação em lei, não tem porquê, né, se estabelecer aí, então, a limitação pela doutrina. Bem, doutores, então aqui é um grande ponto de discussão. Mas e como é que fica esse aumento de pena? O juiz olha para a cara do sujeito e fala assim, para você vou aumentar em 1/6, para você olha para o outro 1/8, não, você já não gostei 2/3. Como é que fica esse aumento de pena? Então aí o Guilherme Souza Nutti, ou como os demais autores que eu pesquisei, que eu sempre pesquiso, né, que eu sempre estudo, vou citar aqui o André Stefan, até uma obra muito boa, recomendo muito. André Stefan e Vitor Rios Gonçalves tem um código penal, tem um direito penal esquematizado muito bom, principalmente para os alunos de direito, que estão aí na graduação, o pessoal do 10º período que vai prestar o exame de ordem. Então aqui é uma sugestão, que inclusive é a que se tem acatado na prática, a gente vê. Quando nós temos, né, lógico, concurso é mais de um crime, né, mais de um resultado. Então 2 se aumenta em 6º. Quando são 3 crimes, aí se aumenta em 1/5. 4 crimes, em 1/4. E aí vai se evoluindo. 7 ou mais, 2/3. Aí não tem o que fazer. No caso do faqueiro aqui, né? Se eu fosse seguir essa regra aqui, seria 2/3. Uma coisa importante para quem está estudando teoria geral da pena. Tem que se lembrar sempre na hora da aplicação da pena, qualquer majorante, tem que se verificar as circunstâncias judiciais e tem que se verificar muito o princípio da individualização da pena. Tem que se verificar se a pena aqui posta, se ela atende aos critérios de as finalidades retributivas, a finalidade preventiva e também ressocializadora. Bom, doutores, fica a dica. Concurso formal. O concurso formal, o ideal, ele ocorre quando uma só conduta, aí no caso tem que ser culposa, né? Porque ele não pode pretender vários resultados. Vamos lá, a princípio. Uma só conduta, nós temos 2 ou mais resultados, né? O exemplo, se esses resultados são idênticos, nós temos um concurso homogêneo, se eles são diversos, nós temos um concurso formal heterogêneo. O exemplo clássico aí é do motorista do ônibus, né, que vai fazer uma ultrapassagem num lugar que não devia, por imprudência causa um acidente, morrem 3 pessoas e 2 ficam feridas. O que é isso? É concurso material? Foram várias condutas? Não, foi uma só conduta, só um ato de imprudência dele gerou vários resultados. Então olha que interessante, se os resultados são distintos, se foi uma só conduta e vários resultados, concurso formal. Se eles são distintos, nós temos um concurso formal heterogêneo. 3 morreram, 2 ficaram feridos. Heterogêneo. Se 5 tivessem morrido ou 5 tivessem ficado feridos, seria um concurso formal homogêneo. Agora, esse exemplo que eu dei é do concurso formal próprio ou perfeito. Porque tem também aqui a possibilidade do concurso formal impróprio ou imperfeito. No concurso formal próprio ou perfeito, é aquele em que o agente ele tem um único desígnio, ou seja, uma única vontade na prática da conduta. Geralmente, por óbvio, nós vamos estar aqui diante de crimes culposos. O agente, numa só conduta, gera vários acidentes, gera vários resultados. Aí ele tem, então, a aplicação de uma única pena aumentada de 1/6 até metade. E aí se segue aquela mesma regrinha que eu acabei de passar aqui para vocês, né? Você vai vendo de acordo com a quantidade, você vai aumentando a quantidade de resultados, você vai aumentando a pena. Mas aqui há também
a possibilidade do concurso formal impróprio ou imperfeito. Aqui não há culpa, aqui há dolo, mas há uma única só conduta e com vários resultados. O que o sujeito faz? Eu querendo matar A, B e C, põe os três um atrás do outro e com um único disparo a bala ultrapassa, mata dois e fere o terceiro. Ó, e eu queria matar os três. O que é isso? É um concurso formal impróprio. É formal porque é uma só conduta, mas é impróprio por quê? Porque eu quero matar os três. Se eu quero matar os três, o concurso formal é... Se eu quero matar os três, o concurso formal é impróprio. Então, não pode essa ficção jurídica beneficiar o réu cruel dessa forma, né? Então, neste caso, embora seja um concurso formal, haverá a soma das penas. Um outro exemplo clássico, eu querendo matar um aluno na sala de aula, por exemplo. Eu ponho uma bomba embaixo da carteira dele, saio da sala de aula, a bomba explode. Eu quero matar quem? Só um aluno, mas não chega não é óbvio que essa bomba explodindo possa vir a matar outras pessoas, a ferir outras pessoas? Sim, e se isso ocorre? Né? Não há aí um dolo indireto? Não chegou a prever e assumir o risco quando põe uma bomba no local onde tem várias pessoas, embora eu quisesse matar um ou ferir outros? É a mesma regra aqui. O sujeito responde, haverá a soma das penas. Embora ele tivesse pretendido matar um só, chegou a prever e assumiu o risco de matar os demais. Então aí, nesse caso, é considerado dolo, vai ser somado as penas como deve realmente acontecer. Ok, doutores? Então, só para concluir, atenção ao parágrafo único do artigo 70. No caso do concurso formal perfeito, com vários crimes, deve-se observar o limite de aumento de pena fixado em metade, o qual não poderá superar a soma das penas, caso em que essa ficção jurídica prejudicaria o réu. Ficção jurídica não pode prejudicar o réu. Então, sempre que eu for aplicar o concurso formal, eu tenho que obrigatoriamente fazer o cálculo da pena se eu tivesse aplicando o concurso material. Porque se pelo concurso material a pena for mais branda, eu não posso aplicar a regra do concurso formal. O exemplo clássico diz, olha só, o sujeito pratica um homicídio, olha só, qualificado. A pena dele parte de quantos anos? Parte de 12. Ok. E uma lesão corporal culposa no mesmo evento. Se eu for aplicar a regra do concurso formal, a pena dele de 12 anos é aumentada em 1/6, ou seja, mais 2 anos. Vai para quantos anos de reclusão? 14 anos. Mas e se eu aplicar a regra do concurso material? Tem que fazer o cálculo, não é? Foi assim que eu disse, toda vez que eu aplicar o concurso formal, tem que fazer a regra para ver se não fica pior. Se ficar pior, tem que aplicar do material. Olha o caso. Uma pena de reclusão de 12 anos pelo homicídio. E se eu for aplicar a regra do concurso material, se eu for ver a pena do homicídio culposo, dá 2 meses de detenção. Olha a diferença. Seria condenado, então, a 12 anos de reclusão e 2 anos de detenção. Seria muito melhor para ele, nesse caso aqui, receber a regra do concurso material. Então, nesse caso, eu não posso aplicar a regra do concurso formal. Vamos de novo? Mais uma vez? Vamos lá, então. Toda vez que eu for aplicar a regra do concurso formal, eu tenho que fazer a continha somando as penas como se fosse concurso material. Por quê? Porque se prejudicar o réu, eu tenho que aplicar a forma do concurso material, porque o concurso formal é uma ficção jurídica que foi criada para beneficiar o réu, não pode então prejudicá-lo. O exemplo clássico do sujeito que pratica um homicídio qualificado e uma lesão corporal culposa. Né? Eu quis matar, dei um tiro, a bala atingiu a vítima, matou a vítima, ricocheteou, transpassou a vítima, ricocheteou e acertou de raspão uma pessoa que passava ao lado. Pois bem, lá eu tenho uma lesão culposa, aqui eu tenho um homicídio qualificado. Então, o que houve aqui? Uma só conduta, concurso formal. É concurso formal imperfeito, impróprio? Eu quis os dois resultados? Não, eu só quis um. Então, o outro não é pretendido. Concurso formal próprio. Pois bem, vamos à aplicação da pena. Qual é a regra? Aplico a do crime mais grave, aumentada, com aumento de pena. Né? No caso, se houve só um crime, aumento de pena de 1/6. Pois bem, qual é a pena do homicídio qualificado? 12 anos. Vou aumentar em 1/6 agora em razão da lesão corporal culposa.
mais 2 anos de reclusão. Somo 14 anos de reclusão. Isso pela regra do concurso formal. E se fosse concurso material? E se eu quisesse praticar um homicídio qualificado e sem querer atingisse a vítima da lesão corporal? E isso, repare, lesão corporal culposa, isso, digamos, fossem 2 condutas. O que aconteceria nesse caso? Se eu fosse aplicar a regra do concurso material? Aplicaria uma pena de 12 anos de reclusão, vamos considerar todas as circunstâncias judiciais favoráveis, né? E a pena mínima também da lesão corporal culposa, 2 meses de detenção. Então, olha, muito menor 2 anos de reclusão e 2 meses de detenção do que 14 anos de reclusão. Bom, doutores, eu sei que é complexo, então faz o seguinte, assiste o vídeo de novo, principalmente essa parte que fala aqui do concurso de crimes, aí depois dá uma lida no material. Se não entender, estou disponível, você já tem meu contato, tá? Manda pelo WhatsApp aí, o que eu puder fazer para ajudar, estaremos sempre juntos. Doutores e doutoras, um grande abraço, até a próxima.